Sejam bem-vindos a mais um NetoCast. Neste boletim de direito, teremos as chamadas e clippings jurídicos disponibilizados nos meios de comunicação e imprensa oficial. Este episódio chega até vocês graças às colaborações mensais de BR Suporte Informática, Emporium do Bacalhau, Nacional Cópias e M&M Líder, assim como dos padrinhos, Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco, Olavo Montenegro do Tambacast, Emerson do Megafono, Alexandre Silfi e Garcia Renato, apoiadores contínuos do nosso projeto. Muito obrigado, suas contribuições são fundamentais para mantermos o NetoCast no ar. Seja um padrinho do NetoCast. A partir de R$ 1 por mês, você ajuda o projeto a se manter no ar. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Também estamos no Apoia-se. Acessem apoia.se/NetoCast. O conhecimento é nossa melhor arma. Terça-feira, 13 de março de 2018. STF. 1. Liminar autoriza parte do indulto presidencial para sentenciados. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, proferiu decisão liminar na ação direta de inconstitucionalidade, ADI, 5.874, na qual é questionado o decreto de indulto editado pelo presidente da República, Michel Temer, em dezembro de 2017. A nova decisão altera pontos da liminar anteriormente concedida, permitindo a aplicação em parte do decreto nas hipóteses em que não se verifica desvirtuamento na concessão do benefício e mediante os critérios nela fixados. STJ. 2. Litigância de má-fé não é punível com revogação da assistência judiciária gratuita. A condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, em julgamento que analisou um caso de inclusão de nome de cliente em cadastros de restrição de crédito. STJ. 3. Falta de registro de veículo no prazo legal não impede condutor de obter CNH definitiva. Apesar de ser considerada grave pelo artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, a infração consistente em deixar de efetuar registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão de trânsito não pode impedir que o condutor obtenha sua Carteira Nacional de Habilitação, CNH, definitiva, já que essa infração, de caráter administrativo, não se relaciona com a segurança do trânsito e não impõe riscos à coletividade. Agência Brasil, Geral. 4. SUS incorpora 10 novas práticas integrativas e complementares. O Sistema Único de Saúde, SUS, incorporou ontem, 12 de março, 10 novas práticas de medicina integrativa e complementar. Agora, são 29 os procedimentos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais oferecidos pelo Sistema Público de Saúde. Agência Brasil, Geral. 5. Planos de saúde lideram ranking de reclamação de consumidores. Os planos de saúde fazem parte do setor que mais recebeu reclamações de consumidores direcionadas ao atendimento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Segundo o levantamento divulgado ontem, 12 de março, os contatos relacionados a operadoras de saúde somaram 23,4% do total em 2017. O setor fica no topo do ranking pelo terceiro ano consecutivo, sendo responsável por 28,06% das queixas em 2016 e por 32,7% em 2015. Valor econômico, legislação e tributos. 6. Receita em São Paulo eleva valor médio de autuação. Formada por 60 auditores fiscais, a equipe da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes, DEMAC, do Estado de São Paulo planeja fiscalizar este ano 3.431 pessoas jurídicas diferenciadas ou especiais, com receita bruta em 2017 acima de R$ 200 milhões ou R$ 1,8 bilhão, respectivamente. A estratégia do órgão inclui o uso crescente de ferramentas tecnológicas de mineração de dados e adoção de uma linha de cobrança mais incisiva sobre crédito de maior qualidade, com baixas chances de ser derrubado nas esferas administrativa ou judicial. DCI legislação. 7. PST nega recurso de cuidadora.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a intempestividade do recurso ordinário de uma cuidadora de idosos com base na data de intimação da sentença por meio do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, DG. TRT 2. 8. Autorizada a cobrança de contribuição sindical mesmo após reforma trabalhista. Em decisão liminar, a 75ª Vara do Trabalho de São Paulo garantiu o direito ao recolhimento da contribuição sindical a um sindicato da região, contrariando 7 artigos da CLT, 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, instituídos pela Reforma Trabalhista, Lei nº 13. 467/2017. TRT 14. 9. Acordo tratado em grupo de WhatsApp homologado pela Justiça do Trabalho em Ariquemes. A Justiça do Trabalho em Ariquemes, Rondônia homologou um acordo no valor de R$200 mil em benefício de 17 ações judiciais, movidas por profissionais da educação. As tratativas, que duraram quase 30 dias, entre as partes e o juízo, se deram por meio de um grupo no aplicativo WhatsApp, com a participação dos professores, advogados e da juíza titular da primeira vara do trabalho do município, tendo a maioria se manifestado pela concordância dos termos propostos. Segunda-feira, 12 de março de 2018. STF. 1. Suspensa a norma do CNJ sobre prestação de serviços de identificação por cartórios mediante convênios. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu liminar para suspender a eficácia do provimento 66/2018 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que dispõe sobre a prestação de serviços referentes à identificação de pessoas pelos cartórios mediante convênio, credenciamento e matrícula com órgãos e entidades governamentais e privadas. O ministro acolheu o novo pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, ADI, 5.855 pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB. Em decisão anterior, o relator já havia determinado a suspensão de dispositivos da Lei 6.015.973, Lei de Registros Públicos, na redação dada pela Lei 13.484/2017. Que possibilitam a prestação de outros serviços remunerados por parte dos cartórios. STJ. 2. Casal não consegue danos morais após problemas no check-in de aeroporto. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, negou provimento ao recurso de um casal do Paraná que, em ação movida contra uma agência de viagens e 2 companhias aéreas, pretendia obter indenização por danos morais em decorrência de problemas no check-in de um voo. O colegiado reafirmou o entendimento de que, no âmbito das relações de consumo, não é qualquer descumprimento de contrato que propicia a reparação por danos morais. STJ. 3. Regime prisional cabível ao devedor de pensão alimentícia ou fechado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul para manter preso em regime fechado um homem que deve pensão alimentícia à filha, cujo valor alcança montante superior a R$3,4 mil. STJ. 4. Aposentadoria do trabalhador rural, requisitos, possibilidades e impedimentos. O regime geral da Previdência Social oferece um tratamento diferenciado aos trabalhadores que exercem atividade rural, em regime de economia familiar e sem empregados permanentes. Regulada pelo artigo 48, parágrafos 1º e 2º, e pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, a concessão da aposentadoria rural, entretanto, nem sempre se dá de forma pacífica. Em muitos casos, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, precisa intervir para que a norma infraconstitucional seja cumprida. STJ. 5. Beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão tem legitimidade para questionar rescisão. O beneficiário final de um plano de saúde tem legitimidade ativa para propor ação contra a rescisão unilateral do contrato, mesmo nos casos em que o plano é coletivo por adesão. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ,
ratificou esse entendimento ao analisar recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, que considerou que o beneficiário não seria parte legítima para ajuizar a ação. CNJ 6. Uma mulher entre 100 vai à justiça contra a violência doméstica. Pesquisa realizada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, identificou que, até o final de 2017, existia um processo judicial de violência doméstica para cada 100 mulheres brasileiras. São 1.273.398 processos referentes à violência doméstica contra a mulher em tramitação na Justiça dos Estados em todo o país. TRF 1. 7. Condenação por danos morais e materiais coletivos exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. A sexta turma do TRF Primeira Região confirmou sentença que julgou improcedente o pedido do Ministério Público Federal, MPF, para que a Mineração Arco-Íris Limitada fosse condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos por trafegar em rodovias federais com excesso de peso. O relator do caso foi o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro. TST 8. Advogado tem direito à sustentação oral em TRT mesmo sem inscrição prévia. Um eletricista conseguiu, em recurso de revista julgado pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, garantir que seu advogado realize sustentação oral na tribuna em sua defesa. O pedido de sustentação havia sido negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas/SP, mas a turma determinou a anulação do julgamento em que o indeferimento ocorreu, com o entendimento de que a sustentação atende a garantias constitucionais. Valor econômico, legislação e tributos. 9. São Paulo define regras do imposto. O município de São Paulo ainda não emitiu norma interpretativa sobre o recolhimento do Imposto sobre Serviços ISS, pelas empresas de plano de saúde. Por meio de nota, porém, informou que, no caso dos planos individuais, o tomador do serviço é a pessoa física que contrata os serviços das operadoras. Receita Federal. 10. Receita Federal quadruplica valor lançado em entidades imunes e isentas em São Paulo. Em 2017 a Defis lançou 1,78 bilhão de reais em empresas que se beneficiavam de imunidade ou de isenção de tributos. O valor é mais de 4 vezes maior que o registrado no ano anterior, quando os lançamentos alcançaram 385 milhões de reais. Também em 2017, 11 contribuintes paulistas tiveram o benefício da imunidade ou de isenção suspenso, entre eles 6 clubes de futebol profissional, 3 entidades educacionais e 2 hospitalares. Este NetoCast foi produzido com voz sintetizada com o intuito de garantir o time da notícia e a periodicidade dos episódios, em respeito aos nossos ouvintes, padrinhos e patrocinadores. Deixem seus comentários no blog do NetoCast. www.josecastanhasneto.blogspot.com.br. Obrigado e até a próxima.